Tropicast, canal aberto, sábado, hoje dia 2 de agosto, e por aqui estamos em mais uma apresentação, mais um conteúdo aqui no nosso Tropicast com o nosso convidado especial desta semana, né? O sábado por aqui, sempre no nosso bate-papo, através do nosso canal do YouTube, através do 97.7, através da Rádio Tropical FM. Nosso convidado você já pode acompanhar por aqui, é o senhor Laudemir Luiz Zarte, professor, doutor, né, em educação, inclusive. E aqui a gente vai falar do livro que também ele tem a sua autoria. Primeiramente, deixa eu cumprimentá-lo. Seja bem-vindo. Bom dia para você, Elvis, a todos aqui da Rádio Tropical. Uma alegria estar aqui. Como nós conversamos um pouco fora do ar aqui, sou são carlense, mas há muito tempo fora, né? E voltar aqui para a terra querida, né? Nascido, crescido, e os amigos, os parentes, sempre tudo aqui. E é uma alegria. E, na verdade, é a primeira vez que eu falo assim, que eu venho para São Carlos, que eu estou por falar de uma obra mais no sentido daquilo que a gente faz no trabalho. Então, além de visitar, logicamente, os amigos e as amigas aqui dessa terra querida, como falei, também nesse momento agora aqui interessante, importantíssimo, e já agradeço a vocês aqui nesse programa, nessa oportunidade para poder me comunicar com essas pessoas aqui dessa região. Muito obrigado. Legal, é Laudemir Luiz Zarte, é da terra, olha, meio São Carlos aqui pode nos acompanhar, só pela família, né? Estamos aqui no oferecimento para o Dr. Jonathan Caon, cirurgião oncológico que atende aqui em São Carlos, atende em Chapecó, tem a clínica em Chapecó, Clínica Chapecó, e aqui em São Carlos também, na clínica do Dr. Cizinando, é da terra, né? E ainda a clínica Douglas Chiesa Odontologia. A Douglas Chiesa fica aqui na Rua do Comércio, é tradição também, qualidade no atendimento. Clínica Douglas Chiesa de Odontologia, Dr. Jonathan Caon, cirurgião oncológico, nossos parceiros aqui do canal aberto Tropicast deste sábado. Bem, para começar, deixa eu destacar, ele já deu spoiler aqui, né? Só que falar um pouquinho do Laudemir. Quem é o Laudemir? Ele já disse que ele vem passear, né, para trabalho a primeira vez praticamente, né? Nesse caso de divulgação, que é o livro que a gente vai abordar, que foi lançado nessa semana e que a reportagem da Tropical FM acompanhou na última terça-feira. Mas quem é o Lau? Como é conhecido entre os Zarte ali, né? Eu sempre gosto de me apresentar, e até no meu currículo eu coloquei na universidade. Hoje eu trabalho na Universidade do Estado do Mato Grosso, professor na universidade, que eu sou filho de camponês e camponesa, né? Eu sempre tento dizer assim, a gente não pode negar as origens, né? Então, nós somos aquilo que nós somos, na forma de ser, de pensar, de se relacionar, a partir do lugar, do espaço onde a gente nasceu. E como eu nasci na roça, né? Nasci entre o chiqueiro e a estrebaria, né? Então, e trabalhando na roça, me fazendo gente trabalhando na roça, então sempre eu me identifico assim. Sou filho de uma camponesa, de uma mulher que trabalhou na roça, que viveu na roça, e de um homem que trabalhou na roça. Se fizeram assim a vida e assim constituíram a família. Então, nasci em São Carlos, mas na comunidade de São João. Estudei na comunidade de São João, a minha formação religiosa, social, tudo nessa comunidade. Isso eu levo sempre comigo. E onde eu chego, se é para contar a história, eu começo a contar dessa forma. Então, todas as relações sociais, todas as relações humanas se constituíram nesse espaço, nesse lugar e nesse município, né? A partir daqui é que eu saio depois para estudar. Saí para estudar para ser padre, né? Uma outra característica importante. Tanto é que, hoje em dia, quando eu vou dar aula, né, na universidade, as pessoas sempre perguntam assim, professor, o senhor é padre? Né? Então, a característica parece que encarna, né? Então, o jeito de falar, o jeito de expressar, a gente leva isso com a gente. Eu fui estudar em Santo Ângelo, né, no Rio Grande do Sul, onde eu fiz o meu ensino médio, e depois eu fui para Passo Fundo, onde estudei filosofia, e formado em filosofia, e a gente não tinha, na época, não tinha emprego, né, era interno, né? Um dia eu e um outro colega falamos assim, o que a gente vai fazer na vida? Falamos assim, vamos nos aventurar, vamos para o estado do Mato Grosso. Então, em 1988, que fomos para Mato Grosso, para a cidade de Sinop.
Ó, partiu aí de Sinop, né, minha gente? Mas o professor menciona muito as raízes, né? Na sua história em si, a efetiva raiz da onde esteve, da onde saiu, né? E tanto é que todo o trabalho que eu desenvolvo hoje em dia na universidade, porque a universidade também, nesse sentido, é um espaço importante e interessante, porque dá a possibilidade de, além de a gente dar aula, quer dizer, o ensino, também é um espaço onde a gente desenvolve a pesquisa, né? Produz conhecimento, é uma obrigação da gente mesmo, né? Como profissão, fazer esse trabalho. E também a extensão, que é chamar extensão universitária, que é trabalhar com a comunidade, com pessoas. E eu trabalho fundamentalmente com camponeses e camponesas, com agricultores, agricultoras, além de outros grupos sociais que são identificados às vezes, lá numa região onde eu moro hoje, é Cáceres, né? Uma região pantaneira, né? O povo lá chama a cidade a princesinha do Rio Paraguai, né? Que é o começo do Pantanal, né? Na região norte, né? E lá tem muitos pescadores, então, a comunidade de pescadores. Também trabalho muito, agora aprendendo também a trabalhar com comunidades indígenas, que antes eu não tinha muita relação, com comunidades quilombolas, que tem bastante também na região de Cáceres. Então, são com essas pessoas que geralmente desenvolvo meus trabalhos de pesquisa, de ensino e de extensão universitária. Então, a partir disso é que também a gente produz livros, produz artigos e desenvolve todo um pensar a existência, né? Nesse sentido, a cultura, a economia, como é que essas pessoas vão se organizando e se constituindo no seu modo de ser, no seu modo de viver. Muito bem, olha só. Cáceres é a cidade que ele está hoje, né? Partiu para Sinop, né? Primeiramente, né? 1988, né, professor? Em 1988, eu cheguei em Sinop. Sinop, na época, era uma cidade que ainda estava assim, nos primeiros anos, né, de abertura, com muitas serrarias na época, né? O processo de abertura, né? O povo foi colhendo, né, a mata, foi desmatando, na verdade. Então, hoje é uma região quase sem mata, né? Toda ocupada pela produção de soja, milho, principalmente, né? É o grão, né? É o bastante grão, forte. É bastante forte. E hoje Sinop é uma cidade regionalizada, central, né? Uma cidade que está crescendo muito. E depois também a sede da universidade é estadual, é Multicamp. Ela começou em 1990 em Sinop, e aí eu tive a felicidade no primeiro concurso público ser aprovado, e eu assumi desde então, também ajudando a construir a Universidade do Estado do Mato Grosso. Então, também saindo daqui com toda essa formação que eu tive, e a oportunidade depois também de fazer o meu mestrado, doutorado, e agora recentemente terminando um pós-doutorado, que resulta esse livro que também nós vamos conversar sobre ele, Exato. apresentar ele para a comunidade. Exatamente, ó. O professor Laudemir, então, foi um dos primeiros lá da Universidade do Estado do Mato Grosso. Então, precursor lá, então, também, né? Na verdade, no campus de Sinop, que hoje é um campus bastante forte e consolidado, nós começamos ele em 1990. Fui o primeiro coordenador desse campus, né? Na época, nós sempre falamos assim, a gente começou o campus com uma máquina de escrever, porque na época nem computador ainda não tinha. Computador, verdade. Era uma máquina de escrever, algumas mesas e algumas caixinhas de livros. Assim, nós começamos o campus de Sinop com 3 cursos. Nós começamos com pedagogia, letras e matemática. E hoje o campus de Sinop já tem também os seus mestrados, seus doutorados e acho que toda essa dedicação na construção da universidade, eu digo assim, da universidade pública, é um processo intenso de dedicação, de trabalho, também de um amor dedicado a essa causa, que é a universidade pública, a produção de um conhecimento que seja importante para as pessoas, né? No sentido principalmente para as pessoas às vezes menos favorecidas economicamente, que precisam da universidade pública para conseguir estudar. Ou seja, uma história e tanto aí, viu, minha gente? Aqui da linha Moraes foi lá para ajudar a formar a universidade hoje.
Poderíamos dizer da linha Moraes São João para o mundo, né? Porque hoje a universidade, né, acaba... Hoje é interessante porque com esses espaços que a gente tem, né, a mídia não tem mais limites, né? A gente está dizendo aqui, estamos aqui hoje em São Carlos, mas já provavelmente esse programa aqui vai estar disponível, né? Está disponível e nós vamos estar usando nos espaços da universidade para dizer assim, olha, estamos em vários espaços, vários lugares para conseguir falar da produção científica, da educação, da própria Universidade do Estado do Mato Grosso, né? Quer dizer, na verdade, hoje eu posso dizer para vocês aqui, a primeira vez que eu ocupo um espaço aqui em São Carlos, na minha própria terra, falando do trabalho no sentido da produção científica e cultural que a gente desenvolve. Canal aberto aqui pela Tropical FM e também pelo nosso canal do YouTube, lógico, o nosso Tropicast por aqui, ouvindo o Laudemir Luiz Zarte, professor e pós-doutor, inclusive. Ele falou, né? Pós-doutor que, inclusive, originou esta última obra que ele lançou nessa semana. Mas antes de chegar na obra lançada essa semana, bem, o professor está lá há todos esses anos, né? Na região lá do Mato Grosso. E lá também achou a companheira que também é atuante na universidade também, né, professor? Dá para falar nesse sentido também da esposa hoje, né? Sim, eu sou casado com a professora Loriege Pessoa Bittencourt, que nasceu no Rio Grande do Sul, na região de Cachoeira do Sul, e depois ela também migrou para Sinop, lá a gente se conheceu, e ela também é professora da universidade, professora, doutora, pesquisadora, e hoje ela é coordenadora do mestrado e doutorado que a gente conquistou agora recentemente também, um doutorado em educação, e ela está nessa coordenação, também atua nesse mestrado, doutorado, então também é importante dizer isso, que é uma construção também com muita dedicação, e ela não está aqui presente porque ela disse que alguém precisa trabalhar, então ela foi antes para casa para cuidar desse programa, desse mestrado, desse doutorado, né? E eu estou fazendo um tour para falar desse livro, além de estar aqui hoje aqui em São Carlos, aqui em Caxias, né? Aqui em São Carlos, também vou estar em outras universidades durante essa semana para falar desse livro, dessa obra. E essa estada, esse roteiro aqui por São Carlos, visitando a terrinha, visitando a família, logicamente, mas girando pelo Rio Grande do Sul, pelo oeste catarinense, em várias semanas que o senhor esteve por aqui, né, nesses últimos dias, né, professor? Nós aproveitamos essa vinda, quer dizer, além de a gente sempre visitar os amigos, os familiares, também participar de eventos e estar nas universidades. Então, a gente já passou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, para falar do livro, e fomos também num evento que acontece no Rio Grande do Sul cada ano, que é o Fórum Paulo Freire. Nós fomos esse ano participar na cidade de Pelotas, onde também nós lançamos o livro, falamos do livro, participamos dos debates, um encontro muito interessante, muito importante, que acontece todos os anos. No próximo ano acontecerá na cidade de Santa Maria, no mês de maio, provavelmente. Também é um convite para as pessoas que querem participar de eventos assim, onde o diálogo sobre Paulo Freire acontece, então esse é um evento importantíssimo. Muito bem, olha aqui, o Tropicast, canal aberto para Jonathan Caon, cirurgião oncológico aqui de São Carlos, atendendo em Chapecó e atendendo também aqui em São Carlos, o cirurgião oncológico Jonathan Caon de Souza e a clínica Douglas Chiesa de Odontologia, lá com o Douglas, o atendimento com toda a sua equipe, na Rua do Comércio, aqui em São Carlos, Clínica Douglas Chiesa. Destaques aqui do nosso Tropicast, hoje com o professor Laudemir Luiz Zarte, da terrinha, mas lá no Mato Grosso hoje também, né? Bem, ele falou muito sobre o livro, que tivemos o lançamento nessa semana. Foi na terça-feira, junto ao Whisky Campus de São Carlos, foi um ato diferente, porque tivemos o lançamento e tivemos música, porque também envolve essa produção, que é voltado justamente ao que ele menciona da sua formação, até pelo pós-doutorado também, que originou essa obra. Essa é uma das obras, professor. Gostaria que o senhor destacasse esse livro lançado aqui em São Carlos, que já foi momento lá também no Rio Grande do Sul, e depois a gente abordar um pouquinho das outras obras aí que a gente até já citou no nosso bate-papo da semana aqui no quadro Entrevista, mas essa da terça-feira foi o último e é o 10º já da sua autoria. Sim, essa obra, acho que mostrar um pouquinho dessa forma, pode acompanhar.
ela é resultado de um pós-doutorado que eu fiz na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sob a orientação do professor Jaime Sitkowski. Ele é natural aqui também da região Alto Uruguai, da região da cidade de Planalto. Só atravessar o rio. Exato, do outro lado da Sanga aqui. Do lado da Sanga, a gente se encontrou, né, nessas andanças na vida, e nos diálogos com ele, essa obra, ela resulta dessa, vamos colocar assim, desse trabalho que a gente faz na universidade, de aquilo que eu te falei antes, da pesquisa, do ensino, da extensão. Então, é um momento que a gente sempre tem na universidade, muito interessante, senão a vida, a vida do cotidiano, de correr, da correria que a gente tem. Então, às vezes a gente precisa parar um pouquinho, no sentido de dizer assim, vamos pensar sobre aquilo que a gente faz, sobre os trabalhos que a gente realiza. E é uma reflexão sobre essa trajetória, né, de dedicação, de leituras, de reflexões. E aqui a obra, ela aborda o Paulo Freire como educador brasileiro, é um filósofo da educação, assim que a gente gosta de nomear, e ao dizer o Paulo Freire como autor principal, central, a gente faz essa reflexão pensando o Brasil com Paulo Freire, quer dizer, como é que o Brasil se constituiu, o pensamento brasileiro, a estrutura econômica, a estrutura cultural brasileira. Quem somos nós enquanto país, enquanto nação, enquanto educação, enquanto cultura, enquanto ciência, e o que a gente faz na educação. E a sociologia do conhecimento, eu busco refletir sobre isso, e até nos lugares por onde eu passei até agora, quando eu falo que há uma sociologia do conhecimento em Paulo Freire, essa ideia foi considerada e é considerada como uma novidade, quer dizer, o Paulo Freire é pensado como educador, o Paulo Freire é pensado como metodologia, como epistemologia, e a sociologia do conhecimento em Paulo Freire, então, o povo diz, isso é uma novidade ao pensar isto. E o que faz a sociologia do conhecimento no campo da ciência? Ela diz o seguinte, a sociologia do conhecimento, ela procura pensar como a gente aprende, como a gente conhece, como a gente pensa a partir dos contextos sociais, culturais, onde as pessoas vivem. Então, ela diz o seguinte, a gente aprende a pensar a partir daquilo que nós somos no nosso existir, a existência humana. Então, por isso é interessante, quando nós começamos aqui, você me perguntou, mas quem é o Laudemir? Quem é o Lau no sentido dos próximos, dos familiares. O Prida, como diz aqui também. Também, né? Tem outro, né? Os próximos. Como é que a gente se constitui? Então, por isso eu digo assim, sou filho de camponês, eu nasci nesta terra, eu tenho que sempre me reportar aquilo que eu me constituí a partir da existência, das relações sociais, das relações humanas. Eu não posso me pensar fora desses contextos. Então, eu me constituo a partir dessas relações todas. Então, quer dizer, na comunidade de São João, onde eu nasci, cresci, estudei, lá na escola em São João, depois eu vim aqui estudar na escola estadual Arco Verde, né? Fiz da 5ª, 8ª série aqui. Depois, se eu fui para o seminário, tudo isso vai me constituindo gente. Depois eu migro, vou lá para o Mato Grosso, e lá vai abrindo oportunidades para fazer um mestrado, para fazer um doutorado, depois para fazer um pós-doutorado, de estar aqui hoje dialogando com vocês. Então, tudo isso nos constitui gente. O Paulo Freire usa a expressão gentificar. Como é que a gente se gentifica? Como é que a gente se constitui gente? E tudo isso vai nos fortalecendo naquilo que a gente é como gente, né? Eu sempre tento dizer assim, aliás, com Paulo Freire, isso é muito interessante. Se a gente tem hoje se eu tive a oportunidade de estudar, é porque muita gente também me deu, né, o apoio, uma madrinha, um vizinho, um parente, um amigo, essa palavra de incentivo, esse apoio, dizendo assim, vai lá, isso é interessante, isso é importante. E assim como Paulo Freire diz assim, Paulo Freire tem uma frase muito importante que muitos refletem sobre ele, ele vai dizer assim,
Não existe um saber mais, um saber menos, né? Existem saberes diferentes. Então, quando eu penso dessa forma, quando a gente pode dizer assim, eu fiz um doutorado. Tem poucas vezes eu digo para as pessoas que eu fiz um doutorado, né? Porque arrancamos aqui, né? Já que agora nós estamos nesse debate, dá para dizer que eu fiz um doutorado, fiz um pós-doutorado. É porque essas são oportunidades que vão surgindo. E também eu acho que é importante dizer, porque hoje a juventude da nossa região tem muito mais espaços, né, para estudar. A universidade comunitária, a universidade pública, o Instituto Federal está aqui em São Carlos, a Universidade Federal chegou aqui no oeste de Santa Catarina. Então, as oportunidades são muito... E é também interessante que, de repente, a nossa juventude consiga olhar para um São Carlense e dizer assim, é possível, né, fazer um mestrado, fazer um doutorado, escrever um livro, pensar sobre o nosso ser, a nossa existência, porque isso vai possibilitando as pessoas a terem sonhos, né? E sonhos e poder dizer assim, é possível, vamos lá, vamos estudar, vamos pensar a nossa realidade. Porque essa é uma outra característica muito interessante quando a gente pensa uma obra, um livro como esse, dizer assim, esse aqui é para fazermos ciência, mas uma ciência encarnada. Não é uma ciência abstrata, não é uma ciência para pensar como vivem os europeus, né? Porque tem cientista que é assim, vai dizendo assim, vai pensando a obra do outro autor, só do europeu ou do norte-americano, etc. Uma ciência muito abstrata, muito distante. Aqui, a nossa proposta, a nossa provocação é dizer assim, nós precisamos pensar o nosso ser, o nosso estilo, a nossa história. Então, a gente vai se constituindo assim. E quando Paulo Freire diz, olha, não existe um saber mais e menos, existem saberes diferentes, é para dizer assim, olha, eu volto para cá, por exemplo, para São Carlos e olho, por exemplo, meu sobrinho, que é mecânico. Ele desmonta motores de moto. Esse é um saber extremamente importante. Quem é que sabe fazer isso? Não, ele sabe fazer isso. Eu olho para os outros primos, sabe lidar com cavalos, por exemplo, gostam de cavalos, mas quem é que sabe lidar com cavalos? Esse saber, né, da doma do cavalo, quem é esse? Que saber é esse? Então, são saberes diferentes da lida com a lavoura, com a agricultura, né, do cuidado com a criação de suínos, né, que muitos essencialmente parentes, aqui. muitos primos, muitos parentes lidando com isso. Então, que saberes são esses? Então, são saberes não melhores nem piores, como Paulo Freire diz, mas são saberes distintos, são saberes diferentes, e todos esses saberes são saberes necessários. Assim como a dona de casa que cuida da casa, que sabe administrar uma casa, são saberes necessários, exatamente saberes que reproduzem a vida, que reproduzem a existência, que nos constitui como gente. Esse é um resumo, né, do que é a essência desse livro, né, que é a sociologia do conhecimento. O livro. Essa é a sociologia do conhecimento e ainda nesse sentido inspirado, né, por esse autor filósofo brasileiro, que é um dos autores mais lidos do mundo hoje, né, que é Paulo Freire. Nós temos centros de estudos de Paulo Freire em vários países do mundo, né? Tem nos Estados Unidos, tem na Alemanha, tem na Itália, então é um autor, tem em toda a América Latina, e nós brasileiros também, nesse caso, aí como educadores, nos dedicamos para olhar para a obra desse autor, que é importantíssimo, que é um filósofo, um pensador importante, mas para a gente pensar não abstratamente um Paulo Freire, porque como ele mesmo disse, se vocês querem me seguir, se vocês acham importante, vocês me leiam, vocês estudam as minhas obras, mas é para me recriar, não para ficar repetindo, não só para ficar dizendo a mesma coisa já dita, mas para pensar a própria cultura, a própria existência, o seu ser na sua vida. Então, eu acho que é uma obra também para aqueles educadores e educadoras que forem ler, estudar, para pensar, por exemplo, para pensar a educação em São Carlos. Então, ler uma obra de Paulo Freire, ler a obra, nesse caso agora, do professor Laudemir aqui, né? Para poder pensar que educação é esta que a gente desenvolve no município de São Carlos, no município de Águas de Chapecó, no município de Palmitos. O que significa essa educação? Então, é um constante questionar-se
como Paulo Freire diz, é problematizar o nosso ser, a nossa forma de fazer e de pensar. Muito bem. E para quem está nos acompanhando, tem algumas formas de ter acesso ao livro aí, adquirir o livro, né? Como é que faz, professor, para quem está nos acompanhando aí? Bom, o livro, ele infelizmente, quando a gente produz, eu digo até infelizmente, porque sempre tem um limitado, custo, né? E nós poderíamos deixar, depende depois, um contato, não sei como Exato, é que vocês poderiam fazer isso, um telefone meu ou da Miriam. Podemos até anunciar bem tranquilo aqui na nossa reportagem também, falar como o pessoal pode entrar em contato para adquirir, né, o livro. Né? Eu posso deixar um contato meu e um telefone, um e-mail. A própria Miriam, que mora aqui em São Carlos, que é a prima e é professora e tem essa habilidade de conversar sobre educação, educadora, para a gente poder, de repente, conseguir acesso ao livro, né? Esse aqui tem que ser comercializado, porque, como eu falei para você... tem que pagar a editora. Tem que pagar, porque, infelizmente, temos que colocar... tem um custo, né? Exato. De gráfica, de pessoas que produzem, né? Porque a diagramação, todo trabalho, né? Toda uma situação que precisa ser paga, né? Então, porque eu também tenho produzido, como você disse, tem outros livros, e às vezes a gente consegue um recurso de fora, né? Um financiamento, aí a gente faz um preço mais barato, ou às vezes até doa para escolas, para bibliotecas, mas esse aqui foi um processo autofinanciado, então tem esse custo. Tem esse custo, né? Também. E assim, o pessoal pode entrar em contato aqui com a Miriam Zarte Herbert, que inclusive está aqui nos nossos bastidores, né, professor? Sim, vale destacar aqui que o chimarrão está rolando. Nós estamos no café e na água, mas ela está tomando chimarrão aqui, né? E aqui o contato dela, por exemplo, é o 999-844893. 999-844893. Por esse contato, e o senhor também pode disponibilizar o do senhor, bem tranquilo também. Eu tenho meu telefone, que também é o WhatsApp, daí já facilita, né? Com 65 999899912. Esse simples assim, eu anotei aqui, é o DDD 65 999899912. Isso. Aí, né? 65 é o DDD, porque é lá do Mato Grosso, né, Cássio? Mas é WhatsApp, então você pode adicionar. E consegue o livro aqui, que é o Sociologia do Conhecimento, como o professor vinha mostrando aqui no nosso Tropcast e também aqui para quem está nos acompanhando no canal do YouTube, tá certo? Essa obra foi lançada na terça-feira aqui em São Carlos, já fez parte de eventos, inclusive no Rio Grande, como a gente citou. E rapidinho, professor, nós temos outras 9 obras que também foram já de sua autoria aí, da sua assinatura, né? Rapidinho para a gente destacar. As outras são obras também desse trabalho que eu mencionei, que chama atenção por outros temas, né? Inclusive de meio ambiente também. Né? Um que eu fiz, foi sobre o próprio processo de migração e colonização, né, analisando um pouco a saída de muitos agricultores aqui do sul que migraram para o norte, pelo processo da modernização da agricultura, que, por um lado, intensificou e ampliou a produção, mas, por outro lado, também gerou exclusões, né, porque teve pessoas que não acompanharam todo aquele investimento que aconteceu na modernização da agricultura, e também, por outro lado, houve toda uma política de incentivo à migração. Então, muita gente saiu daqui, foi para as terras do norte, e aí principalmente para o estado do Mato Grosso, assim como outros foram para o estado de Rondônia. Né? E hoje está ainda um outro processo migratório, quer dizer, que já aconteceu também, para o estado do Pará, e outro ainda avançando para o estado do Amazonas. Então, é um processo de migração bastante intenso. Então, uma das obras eu analiso uma parte desse processo, né? Porque essa migração ela é muito dinâmica, muito intensa, então ela vai se renovando no jeito de fazer, Uma outra obra que eu faço é sobre educação ambiental, que foi um resultado também, que eu acho que é muito importante, por isso eu falei, quer dizer, não falei aqui no Tropicast ainda, mas a música do Heber, né? Exato. Que é uma obra, eu falei para o Heber, que é uma música que ele fez do Rio Uruguai, né? Uma música com uma letra
muito interessante, muito importante, que exatamente chama atenção. Eu falei para ele assim, essa é uma música ecológica, né? De chamar a atenção para o rio como espaço não só biológico, né? Um geográfico, mas também a dimensão cultural do rio, né? Exato. Das pessoas que se identificam e também o cuidado que a gente precisa ter com a dimensão biológica, biofísica, né, da nossa existência. Cuidar da natureza. Se a gente destruir essa base, a gente está se destruindo. Então, são canções, são músicas, e a gente pode fazer isso pela arte, a gente pode fazer isso pela ciência. Então, essa é uma outra... São obras, né, que a gente vai produzindo, e aí eu destaco essa música do Heber, né, que é um primo, né, que a gente se identifica, e é um são carlense bastante querido, né? Além de trabalhar aqui na rádio, músico e animador, né, de bailes e assim por diante. E outras obras eu faço que eu chamo de, até um título assim, Série Sociedade Solidária, que são várias obras que eu vou organizando. Esses sim estão disponíveis até na internet, que também tem nas páginas, né? Nas páginas da própria editora da universidade, se alguém quiser acessar. O pessoal pode entrar na própria Universidade do Estado do Mato Grosso, né? Pode colocar meu nome, vai editora Unemate, com meu nome, consegue acessar essas obras. Elas estão disponíveis para baixar, para quem quiser usar para... E tem também chamado cadernos pedagógicos, que são livretos, vamos colocar assim, não um livro no sentido de um artigo de 10, 15 páginas, mas são textos menores que podem ser usados na própria escola, no ensino médio, até já usei também no ensino superior. São textos curtos que refletem sobre democracia, sobre participação, sobre educação. São vários temas nesses chamados cadernos pedagógicos. Que também tem por meio do professor Laudemir, o qual deixa eu agradecer. Muito obrigado. E deixar os microfones à sua disposição já para aquele recado final. Qual era? Suas considerações finais. Sim, desculpa. Bom, agradecer a você, Elvis, por esse espaço. Como você disse, o Elvis é um encantamento que o seu pai teve. Por aí, né? Da história, né? Pela história, pela música, né? E obrigado a vocês aqui para vocês aqui da Tropical por esse espaço. Muito interessante, muito importante, esse bate-papo. O tempo, você percebe que como o tempo passa rápido, quando a gente está falando de uma coisa que a gente gosta e se encanta. E que domina, né? Se encanta para falar isso. Então, muito obrigado a vocês por esse espaço e logicamente, para as pessoas, né, acessar esse livro, podem acessar os outros, para a gente continuar batendo papo. Se a repercussão for boa, se um dia voltar, a gente bate papo aqui com vocês, que foi muito legal. Exatamente. Muito agradecido pela recepção de vocês aqui e por esse momento aqui. E, logicamente, eu tenho que agradecer a Miriam. Articulou, né? Pela articulação, tanto do evento que foi feito no Instituto Federal, também aquele espaço importantíssimo, né, que a comunidade deve ocupar cada vez mais, né? Esse espaço educacional para que a gente se fortaleça naquilo que nós somos e aquilo que nós ainda podemos ser, porque a gente vai se constituindo cada vez mais gente na nossa existência. Professor e pós-doutor também, Laudemir Luizarte, foi o nosso convidado hoje do canal aberto aqui desse Tropicast desse sábado, aqui no nosso canal do YouTube, o qual você pode se inscrever e, lógico, ser notificado sobre os nossos conteúdos por aqui, como esse bate-papo por aqui, que também foi ao ar aqui na 97.7, mas lá nas nossas redes sociais também disponibilizado. Com o conteúdo aqui, Sociologia do Conhecimento, obra essa que foi lançada lá na terça-feira, lá no Instituto Federal, lá com a presença, inclusive, do professor, também de outros professores, familiares também, né, minha gente? E aqui a gente encerra o nosso bate-papo desse sábado, 2 de agosto, começando o mês aqui com um oferecimento sempre para Jonathan Caon, cirurgião oncológico que atende em Chapecó, mas também aqui em São Carlos, e também para a Clínica Douglas Chiesa de Odontologia. Voltamos sábado que vem. A todos um abraço e até lá!